Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando um comentário bíblico para que você tenha um comentário, capítulo por capítulo, verso por verso. Nós estamos na Epístola de Hebreus, essa epístola misteriosa, que ninguém sabe ao certo quem escreveu e para quem escreveu. Hebreus apresenta alusões do Antigo Testamento, apresenta o sumo sacerdote entrando no santuário, não feito por mãos humanas, mas no santuário nos céus. Faz a comparação entre o tabernáculo, faz a comparação entre a prática dos sacrifícios levíticos e a superioridade do sacrifício de Cristo sobre os sacrifícios levíticos. Hebreus trata de uma melhor esperança, um melhor conserto. Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior a Arão. Então, todo o livro fala da superioridade de Cristo. Agora, o capítulo 8 é um resumo do que ele está falando. E ele diz assim, ora, a suma é, resumindo, né? A suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote. Pronto, o ponto dele, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Mas por Jesus não ser da tribo Levi, Jesus é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós temos um sumo sacerdote, tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. Uau, a destra significa a posição de maior honra, maior poder, posição de intervenção, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. O escritor aqui está fazendo uma alusão do tabernáculo que Moisés construiu. Mesmo Moisés construindo, foi figura do que Moisés viu, do que Deus lhe revelou. Então, o tabernáculo que Moisés construiu era uma sombra do verdadeiro tabernáculo no céu, o qual Jesus entrou para oferecer o seu sacrifício pelos nossos pecados e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, olha só, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. O tabernáculo que Cristo entrou nos céus é o verdadeiro tabernáculo, a qual o Senhor fundou. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios pelo que era necessário, que esse também tivesse alguma coisa de oferecer. Então, todo sumo sacerdote oferece sacrifício pelo pecado, e vamos ver o que Jesus ofereceu pelos pecados nossos. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Então, se Cristo permanecesse na terra, diz o escritor que nem sequer sacerdote ele seria, por já haver aqueles que oferecem. E ele vai continuar falando desse santuário dos sacerdotes, dizendo os quais servem de exemplar à sombra das coisas celestiais. Sombra das coisas celestiais. Interessante essa palavra sombra, né? Supõe uma ideia filosófica que Platão apresentou, que todas as coisas que existiam nesse mundo era sombra de algo maior, que nós vivemos no mundo da sombra, no mundo da caverna, e quando a gente passa para a eternidade, então a gente vai ver o real. O escritor parece que tem um conhecimento filosófico, ele usa a palavra sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, foi-lhe dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então, o que o escritor está lembrando, que tudo que Moisés mandou construir, todo o projeto que nós encontramos no livro de Êxodo, capítulo 25 em diante, e a execução desse tabernáculo era tudo sombra, um modelo do que estava no céu.
E quando Cristo entrou, ele não entrou nesse tabernáculo terreno que foi construído, mas ele entrou no verdadeiro, no céu. E esse é o ponto dele. Verso 6, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente. O escritor usa a palavra mais excelente, o escritor usa a palavra melhor, ele usa a palavra maior, né? Maior do que Moisés, maior do que os anjos, maior do que Arão, maior do que os sacerdotes levíticos. E ele vai usar a palavra mais excelente quando é mediador de um melhor concerto. Aí, ó, o melhor de novo aparecendo, um melhor concerto que está confirmado em melhores promessas. Melhor concerto, melhor promessas, melhores promessas, melhor esperança. Ele usa essa palavra melhor, que o sacrifício de Jesus é melhor. Não há dúvida, é o seu próprio sangue, sangue do Filho de Deus. Quando entrou no santuário, lembrando o dia da expiação, ele não entrou num tabernáculo feito por mãos humanas, mas entrou nos céus. Então, tudo dele é melhor. O melhor concerto está confirmado em melhores promessas, porque se aquele primeiro for irrepreensível, nunca se teria buscar lugar para o segundo. Se o primeiro tabernáculo fosse perfeito, não precisaria buscar lugar para um segundo. Verso 8. Porque repreendendo-os, lhes disse, eis que virão os dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Ele está falando da promessa de Jeremias, que Deus iria fazer um novo concerto. Deus faz várias coisas novas na Bíblia. No Apocalipse diz, eis que faço nova todas as coisas. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aqui nós encontramos um novo concerto. A palavra novo, concerto, com a casa de estabelecerei um novo concerto. A Bíblia também diz, os que esperam no Senhor terão novas forças. Salmo 40, verso 3, fala de um novo cântico. Diz que aqueles que crêem no Senhor falarão novas línguas. Romanos 2,2 diz que nós devemos submeter o nosso corpo como sacrifício vivo para a renovação do nosso entendimento, um novo entendimento. Hebreus 8,8 fala de um novo concerto, uma nova aliança. Hebreus 10,20 fala de um novo caminho, um caminho vivo para ele. Então, várias coisas na Bíblia são novas, não é? Aqui encontramos um novo concerto. Não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Esse primeiro concerto que Deus fez no Monte Sinai é chamado concerto da lei. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Ninguém cumpriu a lei, nem Moisés, o legislador, só Cristo foi cumprimento da lei. Porque esse é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração, e as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por filho. Ezequiel 36 fala de um novo coração, da lei escrita, não em tábuas de pedra, mas no coração, no entendimento. E aqui é a promessa que ele diz, porque esse é o concerto que farei com ele. Certamente esse concerto que o profeta está mencionando é o concerto que Jeremias falou no capítulo 31 do seu livro, né? Jeremias fala de um novo concerto, Jeremias 31, versos 31 a 34. E esse é o concerto que farei, porei as minhas leis no seu entendimento e o meu coração em seu coração, e as escreverei, e eu serei por Deus, e eles me serão por povo. O verdadeiro povo de Deus é aquele a quem Deus fez o novo concerto. E não ensinará cada um seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o maior até o menor. Isso aí é o cumprimento também da profecia de Isaías, que diz que a terra se encherá
do conhecimento do Senhor. Então, o que Cristo trouxe, Cristo inaugurou uma nova aliança, um novo concerto, um concerto eterno, um concerto maravilhoso, um concerto onde Deus coloca a sua lei em nosso coração, no nosso entendimento, não é? E todos conhecerão o Senhor, desde o menor até o maior deles. Verso 12, porque serei misericordioso com as suas iniquidades, e dos seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Parece que todas as promessas de Deus no Antigo Testamento se cumpre de fato em Jesus. A promessa de a terra se encherá do conhecimento do Senhor, né? Conhece o Senhor, todos me conhecerão, aqui no verso 11. No verso 12, serei misericordioso com as suas iniquidades, seus pecados, e das suas prevaricações não me lembrarei mais. O fato de Deus lançar os nossos pecados no fundo do mar, Deus fazer esse novo concerto. O capítulo 8, então, simboliza esse novo concerto, feito por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que entrou num tabernáculo eterno, entrou no tabernáculo do céu, não naquele que Moisés construiu, que era sombra, que era figura do eterno. Então, nesse novo concerto, nós temos nova esperança, nós temos uma promessa, maiores, melhores promessas, conforme ele diz. Porque serei misericordioso com as suas iniquidades, seus pecados, e de suas prevaricações, pecados, não me lembrarei mais. Dizendo, novo concerto, envelheceu primeiro. Ora, o que foi tornado velho, se envelhece, perto está de acabar. Incrível, incrível esse capítulo 8, verso 13, perto está de acabar. E de fato acabou no ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém, destruiu o templo, acabou o sistema de sacrifícios, não é? Então, quando Cristo morreu na cruz, que diz, está consumado, já ali estava iniciando o fim, mas acabou oficialmente com a destruição do templo no ano 70. Jesus tinha dito de uma nova aliança. A partir do ano 70, não houve mais sacrifícios, não podiam fazer o sacrifício da Páscoa, não é? Eles celebram a Páscoa, mas nunca mais houve, porque envelheceu-se o primeiro, foi tornado velho, e perto está de acabar, e realmente estava perto. Nós cremos que a Epístola aos Hebreus foi escrita em meados da década de 60, anos 65, 66, até o ano 67, 68, e no ano 70, com a destruição do templo, acabou, não é? Cristo fez o seu sacrifício por nós, Cristo se deu a si mesmo por nós, e o velho concerto foi substituído por um novo concerto. Com isso, nós terminamos o capítulo 8, é um capítulo relativamente curto, apenas 13 versos, mas fala desse antigo pacto, que era símbolo do transitório, que Cristo é mediador de um novo pacto, um pacto melhor, um pacto eterno. Amém? Fala de um novo concerto, um novo coração, nós falamos novas línguas, um novo entendimento, nos tornamos novas criaturas em Cristo, um novo cântico, um novo caminho. Amém? Caminho da graça, o caminho de Deus. Que Deus te abençoe. Volte para assistir o comentário do capítulo 9, que nós vamos fazer. Assista os comentários do capítulo 7, 6, todo o comentário do livro de Hebreus. E ajude-nos a divulgar esse canal, se ele tem sido de bênção, se você tem aprendido alguma coisa aqui, compartilhe, pastor Eugênio Piacentini, mande um dos seus vídeos para seus amigos, familiares, e que Deus te abençoe grandemente, que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, em Cristo Jesus. Amém e amém.